Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. Essa frase aparentemente simples, mas mudou a história da filosofia e ela foi dita por Heráclito, que viveu mais ou menos seis séculos antes de Cristo. E é um filósofo grego, né? A gente vem falando bastante sobre os gregos. E a ideia dele é uma ideia que não é nova na filosofia hoje em dia, porque ela foi desenvolvida muito e falada inclusive pelos asiáticos e tudo mais, que é a ideia da impermanência. Então o tema de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a impermanência da vida. E a frase do Heráclito, ela fala disso, né? Não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. Então você olha um rio, aparentemente ele é algo que tem uma aparência contínua, que ele está ali para sempre, que ele sempre foi daquele jeito. Mas se você pensar, a água está passando, né? Se você pisar ali naquele rio, a próxima vez que você pisar, ele já não vai ser mais o mesmo rio, porque ele já mudou, são outras águas, então é outro rio. Então a filosofia ela tem, às vezes, essas metáforas simples, né? Para explicar coisas que são complexas, como, por exemplo, a impermanência da vida. Então, a partir do desdobramento disso, dessa ideia do Heráclito, a gente tem... Nossa, tem um pato imenso ali. A gente tem várias outras ideias que vão se sobressaindo e vão se amontoando e se juntando a essa ideia do Heráclito, que faz a gente pensar bastante sobre a impermanência da vida. E no budismo também, essa ideia está bem presente no budismo, e a impermanência da vida, ela fala exatamente esse ponto, né? Mesmo assim como um rio, ele não é mais o mesmo, você pisou nele agora, pisar daqui a pouco, você já não tem mais o mesmo rio, assim também é a vida humana, assim também é o ser humano. E a gente, até pela questão do ego e uma série de outras questões aí que a psicologia explica, a gente acaba se apegando e toma como verdade absoluta o nosso eu, que aparentemente é o rio, vamos dizer assim, né? É a forma com que você é. A gente só não conta com uma coisa que é exatamente esse estado de impermanência, que a nossa própria vida, inclusive o nosso corpo, ele está o tempo todo mudando. Mudando com o tempo, ele está envelhecendo, o tempo vai alterando. Hoje em dia, já pela medicina, pela psicologia, pela neurociência, a gente sabe que também a parte física está mudando, né? Milhões de células morrem todos os dias no nosso corpo, a gente repõe, troca. O corpo ele está em constante transformação. Então, por essa transformação, o que é a vida humana então, né? Ela é esse rio, olhando ele é um rio, aparentemente não muda, mas ele está o tempo todo se alterando. E por causa disso, se você basear a sua filosofia, ou as suas estratégias, ou o seu pensamento numa ideia de corpo que seja rígida, que seja física, que encare a vida como algo estático, quando as mudanças começam a aparecer, você fica na mão e não consegue se adaptar rapidamente a ponto de criar uma nova estratégia, porque afinal é um novo eu. Então essa ideia filosófica inicialmente, como a gente vem conversando aqui, tudo começa no campo das ideias, mas quanto mais essas ideias são profundas e elas são conectadas com a realidade, mais elas conseguem fazer a pessoa se entender melhor e até viver melhor e conseguir criar boas estratégias a partir desses bons pensamentos. Então vamos lá, a ideia é simples, né? Se a todo momento a regra da vida é uma regra de mudança, é uma regra de transformação, uma regra não é o mesmo rio, né? O que passou o tempo, mudou o físico, mudou o mental, mudou o ambiente. Então a coisa é muito mais orgânica, muito mais viva do que possa aparentar. Então isso daí significa que às vezes a maneira com que a gente encara a nossa própria vida e a gente interpreta o nosso corpo e a nossa maneira de viver. Deixa eu mostrar para vocês, adoro essas árvores aqui. Elas são super bonitinhas e é uma casa super tradicional japonesa aqui. E essas árvores aqui super cortadinhas, é um lugar bem bonito. E toda grande casa japonesa, eles têm esse espaço, que é como se fosse um depósito, né? Ele fica para fora da casa. Então a filosofia está aí para isso, para tentar fazer a gente reinterpretar e reentender a maneira com que a gente encara a nossa mente e o nosso corpo. Quando a gente se fixa na ideia de que tudo permanece o mesmo, o tempo vai passando e as coisas são as mesmas, a gente pode realmente ficar na mão
e acabar não tendo força e sabedoria para resolver problemas que são grandes e exigem um esforço e uma adaptação rápida, uma mudança de estratégia, uma mudança de pensamento e tudo mais. Então, de novo, a filosofia, ela dá a ideia, ela mostra uma frase, uma ideia, um pensamento, e a partir disso você vai olhar para a sua realidade agora com outros olhos. Então, se eu sei que as coisas não são permanentes, que elas mudam a todo momento, que tudo está mudando a todo momento. Isso a gente já sabe, né? Essa ideia está um pouco incorporada já. E por causa de vários filósofos e vários cientistas e várias pessoas que foram provando isso. Então, se tudo está mudando a todo momento, então é necessário, você é um novo eu, um novo ser humano, você tem algo de diferente, de original e de novo a cada momento. Então, quando você entende isso, você não vai precisar mais se desesperar com o eu anterior, com o passado. Você vai se concentrar em experimentar o eu atual, que é novo, que está com uma configuração um pouquinho diferente, ou melhor ou pior, não tem problema, mas é diferente da anterior. Então, isso daí traz para você uma ideia de elasticidade relacionada ao seu destino, à sua mente e às possibilidades que você tem para o futuro. Porque, afinal de contas, se não é o mesmo do que era antes, então daqui a pouco não vai ser o mesmo também. Então, por que não você injetar uma alta dose de vitalidade, de coragem, de esperança e de uma série de coisas positivas que você pode fazer agora para que o próximo momento ele seja um momento bacana. Aqui no fundo da Universidade Soka, aqui, ó, ali atrás. Esse daqui é o prédio chama Global Square, a praça global da Universidade Soka. Então, a ideia da impermanência traz isso, ela é desconfortável no primeiro momento, porque você fica meio sem chão, peraí, então as coisas mudam. Então, deixa eu mostrar aqui também. Árvores maravilhosas aqui, ó. Olha que bonito. Como eu venho dizendo bastante, as casas aqui, elas têm muito esse cuidado de ter flores bonitas e de criar um ambiente bem bacana para as pessoas que passam e para criar uma harmonia dentro da casa e no ambiente da casa, né? Então, como eu disse, a filosofia, essa ideia da impermanência, ela traz desconforto, porque você começa a ficar um pouco chocado. Então, quando eu falo que eu tenho uma identidade, eu acho que ela é fixa, eu acho que eu sou o mesmo desde que eu sou criança, e de repente você tem novas ideias que questionam isso, que colocam, peraí, é o mesmo? Né? Você está mudando, de ontem para hoje você já não é o mesmo, não é a mesma pessoa, porque algo mudou. Então, apesar do meu RG continuar com o mesmo número e o mesmo nome, mas é uma nova configuração. Então a gente precisa entender isso e reagir conforme isso, né? E criar novas possibilidades, e criar uma nova maneira de se interpretar e de reagir diante dessa realidade, certo? Então aí eu vou trazer uma frase bem bacana também da Cora Coralina, que eu chamo ela de filósofa. Para mim ela foi uma grande filósofa brasileira. A Cora Coralina, ela nasceu em 1889 em Goiás e morreu em 1985, né? Então uma grande mulher, uma pessoa que realmente, com a simplicidade, com a humildade dela, ela deixou grandes legados filosóficos e grandes pensamentos para as pessoas. E ela diz o seguinte: todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Então, Cora Coralina, todos estão matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Então, essa ideia dela também, na raiz, traz essa percepção dela, essa sabedoria dela em relação à impermanência. Nós estamos matriculados na escola da vida e onde o nosso mestre é o tempo. Por quê? O tempo vai passando e as coisas vão mudando, você vai se reconfigurando, você vai mudando e se alterando, tanto biologicamente, neurobiologicamente, psicologicamente, e enfim, não só você, mas todo o resto. Então você começa a entender, a interpretar essa ideia, e você começa a falar assim, ué, espera aí, então as coisas estão todas sendo adaptadas a todo momento, está tudo vivo, é tudo orgânico, está tudo realmente em profunda transformação. Então eu não posso ficar parado, eu preciso criar e adaptar também o meu pensamento, as minhas ideias, para esse novo eu e esse novo mundo que nasce a cada instante. Então esse ritmo, esse pulsar de vida e morte que acontece a cada momento,
e que vai criando uma nova realidade, um novo eu, ele é desconfortável, como eu disse, mas ele também pode trazer uma vida extremamente prazerosa e bacana, repleta de valores e repleta de novas criações. Porque daí pode nascer a criatividade. Por que não você se reinventar, você criar novos conceitos, novas filosofias, uma nova maneira de interpretar o mundo e de interpretar as pessoas a cada instante? Então, se você fica parado e apenas pensando as ideias antigas e achando que o que você fez não tem volta, isso daí vai gerando um estado de melancolia e até de depressão que não é bom para a sua saúde e para o meio ambiente nem para as pessoas que você convive. Agora, uma pessoa que percebe a impermanência da vida, como disse o Heráclito, como disse a Cora Coralina, então você começa a falar, ué, peraí, então tem coisas muito boas que eu posso fazer, que eu posso criar. Afinal de contas, os erros que eu tive no passado, eles podem ser alterados agora, né? As coisas que eu pensei, o tempo que eu perdi, que eu gastei à toa, ok. Eu vou agora então criar um novo ser humano a partir disso. Então aí eu recomendo você ter uma ótima religião, uma boa filosofia, um bom mestre, que te faça pregar você no momento presente, para você conseguir realmente criar uma nova e uma reformulada habilidade de viver bem e de viver de acordo com o que você mais gosta e ser uma pessoa criativa. Criar valores a cada momento significa você criar um novo ser humano, você a cada momento. E quanto mais você vai se tornando melhor a cada momento em termos de valores, de compaixão, de coragem, de sabedoria, melhorando a sua habilidade de conversar com as pessoas, de tratar bem os outros, de cuidar do meio ambiente, de cuidar melhor da sua saúde, de fazer caminhadas, de fazer exercício, etc, melhor sua vida vai ficando. E aí você começa a produzir energia vital mais do que consumir. E quanto mais sobra energia vital, mais você produz benefícios na vida diária. Porque você começa a beneficiar o ambiente e não mais a depender do ambiente para se sentir feliz. Então, vocês viram que interessante? De uma pequena ideia filosófica que a gente começou lá 10 minutos atrás, falando sobre o rio que você pisa não é o mesmo rio, a gente desenvolve algo complexo que pode impactar na sua vida diária. Esse é o poder da filosofia, esse é o poder do pensamento, o poder das religiões e tudo mais. Então é por isso que a gente gosta de caminhar, de fazer bem para o corpo, fazer caminhadas físicas e também pensar coisas novas, pensar coisas boas. Tá bom? Então é isso, muito obrigado e vamos caminhar e vamos pensar juntos. Um abraço!